Participate in the arts ministry. Amen? Amen. Eu tenho uma palavra para compartilhar com I vocês. have a word to share with you. E também vamos ter uma homenagem que vai ser feita pelas nossas crianças, o nosso Life Kids. We're also going to honor, our kids are going to honor. Eu quero Kids convidar Ministry. você a abrir sua Bíblia comigo. I want to call on you to open your Bible with me. Glória a Deus. Provérbios 22. Proverbs 22. Provérbios 22, verso 6. Proverbs 22, verse 6. Provérbios 22, Proverbs 22, verso 6. verse 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: The word of God says, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa aqui é a versão NVI. this is the NIV version. Quero ler novamente. Instrua a criança Start children off segundo os objetivos que você tem para ela, on the way they should go, e mesmo com o passar dos anos, and even when they're old, não se desviará deles. they will not turn from it. Hoje é o Dia dos Pais, Today is Father's Day, e eu quero parabenizar todos os pais da igreja, and I want to congratulate all the fathers Life from Point, the church, Life Point Church, reconhecer o grande valor da sua vida, and acknowledge the great value of your life, a importância da paternidade que Deus confiou nas tuas mãos, the importance of fatherhood that God has trusted into your aos hands. pais que exercem ministério aqui na Life Point. Some fathers, they exercise ministry here at Quero Life dizer Point. que é uma honra muito grande ter vocês envolvidos nesse projeto, nessa visão que Deus nos deu. I want to tell you it's a great honor to have you with this vision that God has given us. E a paternidade não é simplesmente gerar um filho. And fatherhood is not simply to generate children. A paternidade é um conceito que vai muito além de você gerar um filho. Fatherhood goes beyond generating children. A paternidade ela tem tudo a ver com o cuidado, It has everything to do with the care, com a proteção. with the protection. E nós entendemos que vivemos em uma sociedade que está deturpando o valor da paternidade na vida do homem. And we know we're living in a society that is breaking down the value of fatherhood in the life of the man. E nós não queremos entrar em detalhes aqui relacionados à ideologia de gênero, porque isso é muito polêmico. We're not going to go into details with the gender, Mas eu já tenho visto muitos líderes, pastores, but I have seen many pastors and leaders, pessoas que têm uma certa influência na sociedade, people who have influence in society, quando começam a falar sobre o assunto, ou alguém pedir a opinião deles. when they start to talk about that subject, when someone asks their E opinion, quando eles começam a citar os princípios bíblicos a respeito da ideologia de gênero, when they cite biblical principles about gender ideology, eles são questionados. they're questioned. Muitos tem uma palavra que me fugiu agora, eles têm milhões de seguidores, são cancelados nas redes sociais. Many of them are canceled in social media. E eu não tenho problema de ser cancelado, porque eu tenho só 2.000 seguidores ali. And I have no problem being Se me canceled because I cancelar, only não vai have fazer diferença nenhuma na minha 2,000 vida. followers. It'll make no difference in my Mas life. para um influencer que tem 3, 4, 5, 10 milhões de seguidores e vivem da rede social, But to influencers who have 3, 4, 5 million followers and live off eles of já social estão media, com medo de se posicionarem. they're afraid of taking a stand. Mas a verdade é que o livro de Gênesis diz que quando Deus criou o homem, But the truth is that the book of Genesis says that when God created man, quando Moisés ele escreve o Gênesis, ele diz que Deus criou o homem aqui significa raça humana. when Moses writes the book of Genesis, he says man, he's meaning mankind. E logo após Deus, ele cria a mulher. And right after, God creates the woman. E você conhece a história da formação de Eva. And you know the story of the formation of Então, Eve. Deus, ele criou o homem como uma raça. So God created mankind. Então, quando eu falo homem, eu estou incluindo a mulher também. So when I say man, I'm talking about the Todas as woman vezes as que well. nós falamos sobre o homem, nós estamos falando sobre a raça humana. When we talk about mankind, we're referring to the human race. E hoje há um complô para que a sociedade não entenda dessa forma. And now we have this term that will confuse people not to understand in this way.
macho e fêmea. where God created male and Então female. ele criou o homem. So he created E man, o homem tem o macho e tem a fêmea. and mankind includes male and female. Então tem o homem macho e o homem fêmea. So there's a man male and a Tá man entendendo ou não? female. Do you O understand that? homem é a raça, é a natureza. When we refer to man, we refer to mankind. Só que tem o homem macho e o homem fêmea. Now under that we have man male and Só man que hoje female. estão querendo confundir a cabeça das pessoas. But nowadays they're trying to confuse people. E os nossos filhos estão crescendo, ouvindo isso nas escolas, nos ambientes onde eles vivem, de forma muito natural. And our children are growing up hearing this in a very natural way. Mas eu não vim aqui para falar exatamente sobre isso. And I didn't come here to talk specifically Eu about vim hoje that. para falar sobre a paternidade. I came here to talk about fatherhood. E a paternidade, ela precisa ser exercida de forma responsável. And fatherhood must be exercised in a responsible way. A paternidade bem-sucedida The successful fatherhood é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. is one of the greatest signs of victory in the life of a man. Eu perdi o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. I lost my father when I was 11 years old. Meu pai, ele, apesar de ter vivido pouco tempo comigo, foi uma referência muito grande para mim. And despite not having him for too long, he was a great reference to E me. o meu pai era daquela época que os pais não falavam muito. He was Tem from algum a filho aqui time dessa época? Where parents didn't have to say Que os much. pais não falavam muito? They didn't have to say Que too os pais much. só olhavam? They just looked. O meu pai, ele só olhava e eu já entendia. He would just look at me and I would E ai know de what he mim se meant. eu não entendesse. And pity me if I didn't understand. Hoje eu vejo os pais, eles olham para os filhos Today I see parents looking at their children e não resolve nada. and nothing happens. Eles olham de novo e nada. They look again and Eles nothing. olham Again. again e nothing. They look again and nothing happens. Nós somos uma geração que eu não tinha medo do meu pai. We're a generation where I wasn't afraid of my Eu father. honrava o meu pai. I honored him. Eu respeitava o meu pai. I respected my father. Porque o medo, o medo é um sentimento que não vai fazer você entender o valor da honra. Fear is a feeling that won't lead you to understand the value of Então, a honor. paternidade bem-sucedida é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. So successful fatherhood is a great sign of victory in the life of a man. As pessoas mais felizes da terra The most happy people on earth não são as famosas, are not the famous ou as ones, mais ricas, or the wealthiest ou as mais ones, bem-sucedidas, or the most successful mas ones. são aquelas But those que foram criadas em um ambiente saudável, who were raised in a healthy environment, em um ambiente familiar saudável. in a healthy family environment. Então, quando nós entendemos que a paternidade, So when we understand that ela fatherhood precisa ser desenvolvida de uma forma responsável, needs to be developed in a responsible nós way, vamos gerar filhos saudáveis we're going to raise healthy children e filhos comprometidos and children who are committed com a paternidade. to that fatherhood. Onde os pais e os filhos estão em conflito, Wherever fathers and children are in preste conflict, atenção nisso. pay attention Onde to os this. pais e os filhos estão em conflitos, Wherever fathers and children are in uma conflict, maldição é estabelecida. a curse is established. É por isso que o livro de Malaquias, o último capítulo, fala que That's why the book of Malachi, the last chapter, o coração says dos pais será convertido ao coração dos filhos, that the hearts of the fathers will be turned to the hearts of the e o children, coração dos filhos ao coração dos pais, para quê? and the children's hearts to the Para fathers' que a hearts, maldição seja quebrada. so that the curse may be broken. Existem maldições que são quebradas quando há essa unidade entre pais e filhos. There are curses that are broken away when there's unity between fathers and children. E eu não sei qual é a sua história, And I don't know your story, mas eu sei que aqui na Life Point nós temos algumas pessoas que não conhecem o seu pai biológico, but I know that here at Life Point there are some people who don't know their biological parents, ou algumas pessoas que se sentem abandonadas pelo seu pai biológico, or some who feel abandoned by their biological parents, e algumas que estão vivendo um conflito com o pai biológico. and some who are facing a conflict with their biological parents. Mas nesse dia em especial é tempo de nós refletirmos sobre isso. But on this special day, it's time to reflect on this. Será que alguma maldição que nós estamos vivendo debaixo dela não é resultado de uma falta de relacionamento com os nossos pais? Could it be that there's a curse that we're facing that is a cause of lack of relationship with our parents? Quero mencionar dois aspectos que os pais devem
conhecer para serem bons disciplinadores de seus filhos. I want to mention two aspects that will lead parents to be good discipliners of their children. Todo pai precisa conhecer e amar a Deus. Every parent, every father must know and love God. Todo pai precisa conhecer e amar a Deus. Every father should know and love God. Todo pai precisa conhecer e amar seus filhos. Every father should know and love his children. Quando eu conheço e amo Deus, When I know and I love God, eu vou também buscar conhecer e amar os meus filhos. I will also look to know and love my children. A paternidade responsável não é aquela onde o pai apenas gera um filho, Responsible fatherhood is not one that the father simply generates a child, mas o pai que cuida do filho que gerou. but a father who cares for the children he generated. Então hoje nós vivemos em um contexto que Today we live in a context existem milhares de pessoas que são órfãos de pais vivos. where there are millions of people who are orphans to living parents. Não se relacionam com seus pais biológicos. They don't have a relationship with their biological E fathers. por causa disso acabam criando também um problema entre o pai criador, que é Deus. And because of that, it creates a problem with the creator, the Se eu father, não God. consigo me relacionar com um pai que eu vejo, If I can't have a relationship with a father that I see, é mais difícil eu me relacionar com um pai que eu não vejo. it's more difficult to have a relationship with a father I do Existe not hoje see. uma multidão de filhos lutando Today there is a multitude of children para fighting provarem a condição de filhos. to prove their sonship. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, This week I was seeing a e eu story, não quero citar nomes, and I'm not going to name names, mas de um cantor muito famoso do Brasil, but of a very famous singer in Brazil, onde um dos seus filhos entrou com uma ação de investigação de paternidade, where his son opened an investigation to check his DNA, e eu vi a reportagem, esse rapaz, esse jovem, ele disse: and this young man said, eu não quero a riqueza que o meu pai tem, I don't want the wealth my father had. eu não quero nem o sobrenome dele, I don't even want his last name. eu só quero que ele reconheça que ele é o meu pai. I just want him to acknowledge that he is my father. Hoje existem milhares de pessoas lutando Today there are many people fighting para provarem a sua condição de filhos. to prove their place as a son. Porque a paternidade, irmãos, é um princípio. Because fatherhood is a E principle. todo ser humano que não sabe a sua origem, ele tem dificuldade de se encontrar no seu propósito. And every person who doesn't know their origin, they have a hard A time falta de knowing their identidade, ela purpose. faz com que você não reconheça o propósito de Deus sobre a tua The vida. lack of identity keeps you from knowing your purpose Eu in quero your ler life. com você aqui Gálatas capítulo 4. I want to read with you Galatians chapter 4. Coloque aí para a gente acompanhar junto Gálatas capítulo 4. If you could put it up so we can follow along Veja together. o que o apóstolo Paulo, See what Apostle Paul ele nos ensina nessa carta teaches us in this letter aos Gálatas. to the Galatians. Capítulo 4, Chapter vamos ler a 4. partir do verso 1. Let's read from verse 1. Olha aqui. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Não, Gálatas 4. Desculpa, eu comecei a ler antes. Gálatas 4, a partir do verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O capítulo 3, no final, o verso 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí o capítulo 4, olha que coisa interessante, a partir do verso 1 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo? What is Olha, Paul saying? você precisa crescer. You need to grow up. Algumas versões digam, enquanto o herdeiro for menino, Some em versions say, nada, as long as the heir em is nada ele se underage, difere do escravo. he's no different from a Porque slave. nesse contexto, o escravo ele não Because in tem this direito context, slave has no à right herança do seu senhor. to the inheritance of Mas his Paulo está master. dizendo, olha, você é Paul says, filho.
You are a child, Mas a enquanto son. você não crescer, But until you grow up, enquanto você não se tornar maduro, until you become mature, e aqui Paulo não está falando nessa questão da idade biológica. here he's not talking about biological Paulo ele age. está falando na questão de maturidade. He's talking about maturity. Então ele está falando, ó, se você deixar de ser menino So he's saying if you let e go of being a entender que boy você é filho, and understand that you você are vai an poder heir, usufruir you'll be able to da take advantage promessa do seu pai. of the promises of your father. Aí ele diz, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então aqui nós temos um conceito de quem é filho de Deus. So here we have the concept of those who are sons of E God, de que o filho ele precisa amadurecer para tomar posse da sua herança. and that a son should mature to take possession of his É por isso, inheritance. queridos, que eu e você não precisamos fazer campanha para tomar posse daquilo que já é nosso por direito. That's why we don't need to hold a campaign to take hold of what is Nós already só ours. precisamos amadurecer. We only need to mature. Nós só precisamos crescer. We just need to grow. Eu fico imaginando as minhas filhas. Eu tenho a Betânia de 29, I imagine my daughters have Betania a 29 Ana Beatriz de 26. and Beatriz E eu 26. fico imaginando a Betânia fazendo uma campanha para eu abençoar ela. And I imagine her going out on a campaign so that I'll bless her. Faz sentido, irmãos? Does that make A sense? Betânia vai fazer uma campanha de 7 semanas She's going to go on a campaign of para eu 7 weeks abençoar ela. so that I'll bless her. É necessário, gente? Ela é Is that filha. necessary? She's my daughter. Ela só precisa ter relacionamento comigo e chegar diante de mim e falar, pai, She just needs to have a relationship with me and come to me and ou say, dizer, Abba, Father, pai. or say, Abba, Porque Father, foi o que Jesus disse para Deus, Abba, pai, because that's what Jesus quando said ele to estava God no Getsemane. when he was in Gethsemane. E aí aqui nós temos um conceito muito forte, Here we have a very strong concept porque o problema da humanidade foi gerado no Éden por Adão, because the problem of humanity was created in Eden by Adam porque ele desobedeceu ao pai. because he disobeyed the Father. Adão quebrou o seu vínculo de relacionamento com Deus. Adam broke his covenant with God. E aí a maldição foi estabelecida porque houve ali uma quebra de princípio. And the curse was established because there was a breakage Mas aí in quando principle. Jesus veio para quebrar essa maldição sobre nós, But when Jesus came to break that curse from us, ele estava no Getsemane e ele precisava ir à cruz. he was in the Gethsemane, he had to go to E the ali no cross. Getsemane ele falou assim, Abba, Pai, And in Gethsemane he said, Abba, Father, que não seja feita a minha vontade, let not my will be done, mas a tua vontade. but your will. Ou seja, Adão desobedeceu o pai lá no Éden. So Adam disobeyed the Father E in Jesus Eden, estava no momento onde ele precisava decidir se ele obedecia ao pai ou não. and Jesus was at a moment where he decided if he would E obey or not. o Abba é uma palavra em aramaico Abba is a word in Aramaic que era muito usada na época that was used a lot at the time para quando o filho estava em dificuldade. for when a son was in hardship, E aí ele gritava, eu preciso do meu pai. and he would shout out, I need my Eu Father. necessito do meu pai. I need my Father. Então, Abba, pai, significa isso. Eu preciso de um pai. So when he shouted, Abba, Eu Father, he's saying, necessito do meu I pai. need my Father. E aí Jesus, naquele momento onde ele precisava decidir And Jesus, in that time when he had to decide se ele obedecia ou não ao if he would pai, obey the Father or not, ele falou, eu preciso de você, meu pai. he was saying, I need you, Father. Abba, pai. Abba, Father. E aí, naquele momento, ele falou assim, que não seja feita a minha vontade. And in that moment he said, let not my will be done. Ele decidiu obedecer. He decided to E quando obey. ele foi à cruz, And when he went to the ele cross, quebrou toda a maldição he broke every que curse foi gerada pela desobediência lá no Éden. that was created by the Quantos estão disobedience me in entendendo Eden. isso? How many understand E me? isso é muito forte. This is very strong. Porque toda vez que há um conflito entre pai e filho, a maldição é estabelecida. Because every time there's a conflict between father and child, Mas there's eu a vim aqui curse that is essa manhã established. dizer para você que Jesus ele quebrou essa maldição na cruz. But I came here this morning to say that Jesus broke that curse on E the cross. cada pai ele tem
a oportunidade de decidir And every father has the opportunity to decide se ele obedece a Deus ou não. if he'll obey God or not. E eu vejo hoje muitos pais lutando And I see today many fathers fighting contra a vontade de Deus para a sua vida. against God's will for their life. É preciso crescer. We need to grow. Pais, é preciso amadurecer. Fathers, we need to mature. Pai, você é responsável Dad, you are pelo responsible êxito dos teus filhos. for the success of your A children. paternidade é uma missão. Fatherhood is a mission. Diga comigo, a paternidade Say that with me. Fatherhood é uma missão. is a mission. Deus te deu uma missão. God has given you a mission. Não como Hollywood deu para o Tom Cruise, Missão Impossível. Not like Hollywood gave to Tom Cruise in Mission Impossible, Mas Deus te deu uma missão possível. but He gave you a possible E a mission. paternidade é uma missão de And Deus. fatherhood is a mission given by God. A terra necessita que você exerça a sua paternidade. The earth needs you to exercise your fatherhood. Aos pais, eu quero que você diga comigo com muita autoridade: a To terra the fathers, I want you to say with me with authority, the precisa earth needs que eu exerça me to a minha exercise paternidade. my fatherhood. Mas quando você exerce a sua paternidade, homem, When men exercise their a tua fatherhood, família é protegida. your family is A tua protected. esposa é protegida, Your marido. wife is protected, Os husband. teus filhos são guardados. Your children are protected. Veja aqui o que diz o Salmo 127, See what Psalm 127 says. versículos de 1 a 15. Verses 1 to De 1 a 15. 5, desculpa. 1 to 5. Salmo 127, Psalm 127. versículos de 1 a 5. Verses Pode 1 to colocar 5. para nós aí. Esse salmo é considerado o salmo da família. This psalm is considered the psalm of the Salmo family. 127, Psalm 127. versos de 1 From verses 1 a 5. to 5. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pais, homens, Fathers, husbands. a família deve ter Deus como seu principal fundamento. The family needs to have God as their main foundation. O versículo 3 desse salmo diz que os pais são administradores dos bens de Deus. Verse 3 of this chapter says that men are managers of the goods that God gives. Os pais, eles são os administradores dos bens de Deus. They're the ones who manage the goods from God. Os pais preparam a terra para que haja bons frutos. They prepare the land so that there will be good fruit. Existem agentes externos que podem danificar o seu fruto. There are external agents that can harm your fruit. Filhos são frutos Children are fruit da nossa paternidade. of our fatherhood. Versículo 4 diz que os pais preparam um momento quando o filho é lançado. Verse 4 says that the fathers prepare a moment where their children are released. Os seus filhos são como flechas. Children are like arrows. Está aqui o Samuel e a Nara. Here we have Samuel and Está Nada. com uma flechinha ali, They have a little arrow. né? Eles é que tem que lançar They're the ones who have to release a her. flecha. Release that arrow. Amém? Pastor Cleito está ali com a flechinha. Pastor Clayton has a little arrow himself. Está cuidando dessa flecha. He's taking care of his O arrow. Salmo 127 diz que nossos filhos são como flechas nas mãos de um. This psalm says that our children are like arrows in the hands of. Você já viu guerreiro A warrior. desperdiçar flecha? Have you seen a warrior waste arrows? Nós estamos, irmãos, em uma batalha. We are in a E battle. você não brothers. pode desperdiçar a flecha que Deus confiou nas tuas You mãos. cannot waste the arrow that God has given into your O hands. pai é responsável em dar destino para os seus A filhos. father is responsible for giving destiny to his O children. verso 3 também diz que os filhos devem ser estimados. Verse 3 says that children should be rewarded. Os filhos, eles precisam ser Valued. amados. They need to be valued and loved.
A terra necessita que você carregue The earth needs for you to carry essas flechas these arrows, bem guardadas very well kept, para o momento certo de você lançá-las. for the right time to release them. Então a terra necessita da tua paternidade. So the earth needs your fatherhood. Os pais, eles não existem para dar conforto. Fathers are not there to give you comfort. Pais existem para dar destino. Fathers are there to give destiny. Como você que é pai tem cuidado dos teus filhos? How have you fathers been caring for your children? Paulo, ele não era pai biológico dos crentes de Corinto. Paul was not a biological father to any Christians there in Mas ele, Corinth. quando escreve as suas duas cartas, 1ª e 2ª Coríntios, But when he writes his 2 letters to Corinth, ele escreve do amor que ele tem por essa igreja. he writes about his love for the church. Ele chama os membros daquela igreja de filhos. He calls the brothers of the church E ele his dizia, children. eu mesmo os gerei em Cristo. And he says, I generated them myself in Christ. Então você pode ser um pai biológico So you can be a biological father e também pode ser pai espiritual. and a spiritual father. Olha, um pai biológico gera um filho para viver 80, 90 anos. A biological father raises children to live 80, 90 years. Mas um pai espiritual gera um filho para a eternidade. But a spiritual father raises kids for eternity. Paulo, ele era um pai biológico, So Paul assim como muitos de nós somos. was a spiritual father Eu like sou many of um us pai are. biológico. I'm a biological father. Pastores, apóstolos, líderes Pastors, apostles, and leaders são pais biológicos. are also E, biological e eu quero fathers. dizer para vocês que um pai, ele tem ciúme até dos filhos espirituais. And I will tell you that spiritual fathers are jealous of even spiritual children. Eu tenho ciúme de vocês. I'm jealous of you. Quando eu vejo um filho meu espiritual fazendo uma besteira, irmãos, meu coração dói. When I see a spiritual child of mine doing something wrong, Tem algumas I get postagens no Instagram e no Facebook que eu mostro para minha esposa, que é a mamãe espiritual de nós there's some todos. posts I see on social media that I show my wife who Eu is falo a assim, eu não spiritual mother. acredito que esse rapaz está fazendo I isso. say, I can't believe this person is doing this. É como se você estivesse desonrando a Deus, desonrando o seu pai espiritual. It's like you're not honoring God and not honoring your spiritual father. Mas muitos fazem isso de forma inconsciente. But many do this unconsciously. Assim como Paulo falou, eu gerei vocês. Just like Paul says, I generated you. Nós geramos cada filho espiritual em oração, We generate every spiritual child em in prayer, intercessão. in intercession. Nós oramos para que vocês sejam bem-sucedidos em tudo. We pray that you'll be successful in everything. Então é importante você entender a paternidade de Deus sobre a tua vida, em So primeiro it's lugar. important for you to understand the fatherhood of God over your life in the first Entender a place. paternidade do teu pai que te gerou biologicamente. Understand the fatherhood of your father who raised you E biologically. entender o valor de um pai espiritual. And understand the value of a spiritual father. A honra é uma semente para a prosperidade. Honor is a seed for prosperity. O quinto mandamento com promessa é honra. The fifth É o quinto? commandment. Commandment. Eu não sei se está With a sequência, mas promise. é um mandamento com promessa. I Acho don't que know é o if it's in the quinto. right order. Está escrito, irmão. Até Jesus falou para o diabo. Está Even escrito. Jesus used to say it is Não written. citou o texto. He didn't give where the Brincadeira, text was minha esposa written. nem gosta que eu falo isso. My wife doesn't Mas like tá when I say escrito. that. But it is Está written. escrito. It is written. Honra teu pai e a tua mãe. Honor your father and mother Não é isso? É um mandamento com promessa para que os teus dias sejam o quê? so that your days will be long Prolongados. in good length. Então, a honra é uma semente para dias longos. So the honor is a seed for many days. Também diz para que você seja bem-sucedido. Also says for you to be Bem-sucedido successful. significa ter sucesso. To be successful is Então, to a have honra é success. uma semente para dias So longos honor is a seed for many e também days para o seu sucesso and also for your como success ser humano na terra. as a human being on the earth. Então, o pai é aquele que transmite a vida de Deus para os seus filhos. So the father is the one who transmits the life of God to his children. Os pais, eles amam mais os seus filhos do que a si mesmo. They love their children more than themselves. Quem entende o valor da paternidade dá a vida pelo filho. Who understands the value of fatherhood will give their life for their children. Existem também os pais adotivos, There are also adoptive parents porque além do útero da mulher, because besides the uterus of the o woman, coração também é um útero. the heart is also a uterus. Você sabia? Did you O know? coração é um útero. It can be Então, a o pai uterus. que adota,
So a father who adopts, E ele adota com o coração. adopts with his heart, Ele carrega os seus filhos no coração. carries his children in his heart. Ele vive os sonhos dos filhos. He lives the children's dreams, Ele carrega os filhos nos braços. carries the children's in his arms. E ele, no tempo certo, vai lançar os seus filhos. And at the right moment, he will release his children. Porque os filhos são como flechas. Because the children are Nas like mãos de um arrows guerreiro. in the hands of a E eu warrior. quero que você que é pai diga comigo, eu sou um guerreiro. And I want the fathers to say with E me, eu I não am a vou warrior. desperdiçar And I will not waste as minhas flechas. my arrows. Existe um momento certo de você lançar essas flechas. There's a right time for you to release those Não arrows. existe o pai biológico. Like the biological Existe o father, pai espiritual. there's a spiritual Existe father. também o pai que é pai do coração. There's also fathers of the heart. É aquele que adota uma criança. Those who adopt a child. Todas essas funções, elas são importantes. And every one of these roles are important. Porque a paternidade é muito mais que uma função biológica. Because fatherhood is much more than a A biological paternidade, function. ela é uma função espiritual. It is a spiritual function. E nós precisamos restabelecer a ordem. And we need to reestablish the order. Porque quando Adão falhou em obedecer a Deus, ele gerou um caos. Because when Adam failed to obey God, he created chaos. E sem uma paternidade responsável, o caos se And without estabelece. responsible fatherhood, chaos is established. E aí você vê que logo depois desse caos, Adão e Eva geram filhos. And you see that right after that chaos, Adam and Eve E have aí você children. vê que a falta de uma paternidade responsável gerou o primeiro assassinato da história. And you see that the lack of responsible fatherhood created the first murder Onde in Caim story, in history, matou Abel. where Cain killed Abel. A falta de paternidade responsável, ela gera o caos. The lack of responsible fatherhood creates E aí chaos. Jesus ele veio para restaurar tudo isso. And Jesus came to restore all of Mas this. como que hoje, nós depois de 2000 anos que Jesus veio, But how can we, after 2,000 years that ele Jesus came, obedeceu ao Pai? he obeyed the Father? Por que que ainda hoje nós vemos irmãos contra irmãos, Why is it that today we see brother against brother, filhos contra pais, pais contra filhos? children against their fathers, fathers against children? E o responsável tudo é a falta da paternidade não exercida pelo homem. And the responsibility of this is the fatherhood not exercised by man. Então, sem uma paternidade responsável, o caos ele é estabelecido. Without this responsible fatherhood, chaos is established. Adão ele tinha uma missão como pai da humanidade. Adam had a mission as a father of E ele humanity, falhou nessa missão. and he failed on that mission. E Jesus veio restabelecer esse equilíbrio, And Jesus came to reestablish that balance, que foi obedecer ao Pai. which was to obey God. Justamente onde Adão falhou, Precisely where Adam failed, Jesus venceu. Jesus E overcame. hoje nós vivemos uma sociedade And today we live in a society que o caos ele pode ser vencido where chaos may be overturned pelo exercício de uma paternidade by exercising responsável. responsible fatherhood. Hoje, que nós vivemos inversão de valores, Today we see values being porque o turned pai existe para dar destino, because a father is there to give destiny, e não filho que existe para dar destino para o pai. and not children who are there to give destiny Mas to o his que eu vou father. dizer aqui pode até ofender alguns, And what I'll say here might offend some, mas hoje eu vejo famílias onde os filhos é que definem os valores da casa. but I see today where the children define the Hoje eu values of the vejo home. famílias onde os filhos é que definem qual igreja o pai vai congregar. I see families where children determine which Eu church fui the visitar family will uma go. família há um tempo atrás I went e to o pai visit a falou assim, family "Olha, some time ago." a gente decidiu não congregar na Life Point. And the dad said, I decided not to go to Life Point. Eu falei, that's okay, não tem problema nenhum. I said, there's no Você problem tem uma with that. palavra de Deus, você é livre para servir ao reino de Deus aonde você estiver. You're free to serve God wherever you go. Mas eu gostaria de saber qual era a razão, But I wanted to know the reason. porque se tiver outras pessoas com problemas e a gente não puder resolver, Because é if there ruim are para o people with the same ministério. problem, we can't solve it, it's Ah not não, good for pastor, us. sabe o que é? Porque o meu filho ele não está gostando da igreja. And he said, well, pastor, it's because my son is not liking the church. Eu falei, quantos anos seu filho tem? And I said, how old is he? Ele falou, 4. He said, 4. Eu falei, that's okay. Eu pensei, Said, seu menino okay. deve ter uns 16, 17 anos de I thought idade. maybe he was 16 or Ele falou, 17. 4 anos. He said 4. 4 anos é a idade da minha neta primogênita, a That's Bela the Alice. age of my oldest granddaughter. A Bela tem
tem maturidade para decidir o destino da sua casa e da casa da Betânia? Não responda. Mas isso pode ofender você. This might offend some people, Mas é uma realidade. but it's a Onde reality. hoje eu vejo filhos definindo onde o pai vai congregar. Where we see children determining where Mas the era para ser o parents are going to contrário. go, but it should be the other way around. Eu me converti com 17 para 18 I anos. came to Christ when I was 17 or 18 Mas years os meus old, pais, eles já iam na igreja ali em Greenville, but my parents already went to the church there in Greenville, lá em Vila Verde, onde eu nasci. where I was born. Eu já contei essa história, né? Eu fui passear com a minha esposa, fui para Washington, D.C. de carro. I said the story already. We went to Aí eu Washington tô by vendo uma car, placa assim, Greenville. and I saw a sign said Eu Greenville, falei, Vila Verde. and I said E eu Greenville. desviei da rota só para passar nessa cidade. And I went on another detour Perto de Virgínia, to aqui. go by Bom, that city. pensa num lugar maravilhoso. Think about a wonderful Eu place. falei, a cegonha me colocou no lugar errado. And I said that bird that delivers Era para ela babies ter me took liberado me em to the wrong Greenville, place. me liberou lá em Vila Verde. Should have taken me to Greenville, Interior do USA. Espírito Took me to Santo. Greenville, Brazil. Mas eu lembro que os meus pais, eles iam para a But I igreja. remember my parents used to go to church. Irmãos, e era uma igrejinha muito simples do There was a interior. very small church in the inner city. Era aqueles bancos que não tinha o encosto. The seats had no backrest. Era um chão muito simples. Very simple Não flooring. tinha estrutura nenhuma. There was no structure E there. os meus pais me levavam ali. And my parents took me to that E church. tinha dia que eu acordava assim no domingo pela manhã e eu queria era ir jogar bola. E o culto, irmãos, era meio-dia. And there were Sundays when I wanted to wake up and go play Não sei soccer. quem é do interior aí, o culto lá And era service was at meio-dia. 12 p.m. E meio-dia era onde começava o futebol. And 12 was the E a time minha for casa era do soccer. lado do campinho lá. And my house was right next to that field. E o meio-dia começava o aspirante, né? And at Era a 12 preparação para o jogo principal. was like a beginner game for the E eu main game. gostava de futebol, irmão. And I liked soccer. Eu acordava assim, eu falava assim, opa, eu tô passando mal hoje. I would Menino é um wake up problema, irmão. and I would Menino. pretend, I'll say, Eu Dad, tinha I don't feel good uns today. 8, 9 anos de I idade. was 8 or 9 years Eu old. falava assim, pai, eu não tô muito bem hoje não. I said, I'm not feeling Porque eu well queria ficar assistindo o jogo. because I wanted to stay there and watch soccer. Aí o meu pai falou, é mesmo? And he said, really? Sério? Seriously? Aí meu pai saía, a primeira vez foi assim, aí ele saiu, And the eu first falei time assim, he eu left, acho que ele acreditou no que eu falei. Eu and I pensei. thought, I think he believed Irmão, meu me. pai veio com uma vara de goiaba. He came to me with a stick to Uma beat vara me. de goiaba, e ele pegou A a vara guava assim, ele stick. bateu na calça, a vara. He hit me in my pants. Qual mesmo o seu problema? He said, Não, pai, eu tô what was the bonzinho. problem again? Olha, eu said, estou "No." curado. I said, no, I'm healed Estou bom, now. não tenho problema nenhum. I'm good. There is no problem. Mas o meu pai, mesmo quando eu não queria ir para o culto, And even when I didn't want to go to quando eu não service, queria ir para a igreja, when I didn't want to go to church, não tinha esse negócio do meu pai falar, não, meu filho, fica aí. there was none of this, oh, you can stay Não, home. mas eu tinha que ir. I had to go. Aí você fala assim, poxa, mas seu pai era um cara muito duro. And you may say, but he was very harsh. Eu tenho pais que eram coniventes e os filhos estão todos nas drogas e eu virei um pastor. I have kids who grew up with me and they're in O drugs. seu pai foi muito duro. Graças a Deus porque ele foi duro comigo. Thank God he was harsh with me. Porque muitos dos meus amigos que os pais foram coniventes, uns já morreram, Many parents who Muitos were morreram. flexible with their children, some of their kids porque died. estavam drogados, bateram de moto, They were on drugs, they porque crashed a estavam motorcycle, embriagados, caíram they para were a ranceira drunk, de carro, they got in a car accident, envolveram-se em brigas they desnecessárias. got into unnecessary fights. Pai, não tenha medo de, com amor, disciplinar o seu filho. Fathers, don't be afraid to discipline Porque your children with love. nós vivemos num país, em um mundo que tudo é 911. We live in a country where everything is like 911. As crianças são ensinadas, se o seu pai fizer algo contra Children are você, taught, na escola existe, liga they pro teach at 911. school, if your parents do anything to you, call 911. Eu tenho um pai aqui, irmãos, que ele, I have a parent por here muitos anos, ele foi refém do menino. who for many years he was like a hostage to his Aí kid. quando ele pegou o green card, When he got his green card, aí ele falou, vamos pro Brasil, meu filho. Irmão, said, "Let's chegou go to no Brazil." aeroporto, o menino já chegou apanhando. he got to the airport, he got there taking a Ele falou, beating meu sonho already. de ter o green card não era nem para vir pro Brasil, meu filho. Agora chama o 911. Chama said- o 911. My dream to have a green card was not to come to Brazil, but to beat you. Ele falou assim, meu sonho de ter o green card não é nem para ir no Brasil, meu filho. É para você It was entender not- que aqui no Brasil não For tem you to 911. understand, Se bem que there's no agora acho que tem, 911 né? here.
Eu acho que agora tem, né? I think nowadays maybe Mas they tem um do. tempo isso aí. But that was Eu não some estou time ago. dizendo que o pai ele tem que espancar filho, I'm bater. not Não, saying moço. that children Longe- need to, Minhas fathers need to filhas beat estão their aqui. children. As minhas filhas nunca apanharam. My daughters are here and they were never beaten. As minhas filhas nunca apanharam. Todas servem a Deus. They serve God. Todas. Então eu quero que você entenda que o pai ele existe para dar destino. I want you to understand that parents are there to give destiny. Tem filho de 5 anos que quando o pai aluga um apartamento, o menino fala, pai, eu não quero morar nesse condomínio não. Esse There are condomínio é de pobre. 5-year-olds who, when their parents rent an apartment, they say, Se eu I fosse don't want to você, live eu in this falava, tá bom, community. meu filho, vai trabalhar e paga o aluguel. This is a poor people community, and you would say, Tem filho go work de and do 10 better. anos, irmão, decidindo onde They're você 10 years old, 10-year-olds Me poupe, né? deciding where you should live. Não, aí tem filho decidindo o carro que o pai vai comprar. There are children deciding what Não, car the porque, parents will não, buy. porque o meu amigo lá, o pai dele, tem uma X6, uma BMW. Oh, but my friend, his dad has a BMW. Ah, poupe-me. Give me a break. Alright? Deus está falando, irmãos? Is God talking to you? O seu filho, ele não pode decidir Your child cannot decide se você vai servir a Deus ou não. if you're going to serve God or O not. seu filho não pode decidir aonde você vai comer ou não. Your child can't O decide seu where you're going filho to eat não or pode not. decidir onde você vai morar ou não. Can't decide where you're going to live. Você precisa estabelecer ordem nesse caos, irmãos, porque You need to put order in that deve chaos. estar um caos essas famílias que vivem assim, onde os These filhos families estão who dando live ordem like para os this, pais. where children give orders to the parents. E aqui é delicado, irmãos, porque a gente fica ralando o dia And inteiro it's tricky here because we work all day para pagar um aluguel que está caríssimo. to pay rent that is very expensive. Né, para encher a geladeira de comida, eles abrem a geladeira e falam, não tem To nada para fill the comer aqui fridge with não, food, nessa and they casa. open the fridge and say, there's nothing to eat here. Ah, se fosse na minha época, irmãos, que minha mãe fervia água com açúcar para eu tomar, That tomava was in água my doce. time. I used to have sweet water to Eu go não to tinha school. café para tomar. I didn't have coffee to drink. Pão, irmãos, eu fui conhecer um pão, eu tinha uns 10 anos de idade. I learned que era um about pão bread when I was francês. 10 years old. Falei, veio de longe, veio da França. And I said, this is from far away. It's imported from Hoje France. você dá o melhor para os seus filhos, trabalha, Nowadays, you give the best to your você não children, pode ser controlado. and you Você é work hard. pai, You a cannot be paternidade controlled. precisa ser exercida com You're a autoridade. father, and you need to Não com exercise that paternity ignorância, with não com authority, violência, not with ignorance mas or você precisa violence. exercer But you need to uma exercise it. paternidade A responsável. responsible Os fatherhood. nossos filhos, queridos, eles têm um futuro brilhante pela frente. Our children have a bright future ahead. Mas tudo depende do que nós decidirmos hoje. But it's up to what we decide today. Então o pai ele precisa ser responsável nas suas decisões. So a father needs to be responsible in his decision making. Amen. Eu quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Hoje é o Dia dos Pais. This is Father's Day. Oficialmente os Estados Unidos celebram esse dia. Está no Officially- calendário. It's on the calendar. The USA celebrates it. Mas você acorda cedo todos os dias. But you wake up every day early. Trabalha muito You work hard para dar o melhor para os seus filhos. to give the best to your children. Agora deixa eu dizer algo para você. But let me tell you something. O melhor que você pode dar para os seus filhos The best that you can give to your children nunca vai ser maior do que a sua presença. will never be greater than your presence. E os Estados Unidos está destruindo muitas famílias. And the United States is destroying many families. Como assim, pastor? How is that, Pastor? Nós imigrantes viemos para cá com muitos sonhos. We immigrants come here with many dreams. E é difícil, irmãos, o custo de vida é alto. And the living costs here are high. E aí o pai, ele se desdobra. And fathers do E everything. a mãe também tem que trabalhar, se And moms desdobram. have to work also. E os nossos filhos ficam abandonados em casa. And our children are abandoned inside of the home. Você precisa rever a sua agenda. You need to look at your schedule again. Uma paternidade responsável é aquela onde A o pai está responsible presente. fatherhood is one where the father is present. Ah, mas pastor, quem é que vai? Não. But Pastor, who is gonna? O maior interessado que você tenha tempo com os seus filhos é Deus. The one who is most interested in you having time O with seu your filho children is pode ser o God. próximo Billy Graham dessa geração. Your child could be the next Billy O Graham seu of this filho pode generation. ser um próximo apóstolo Paulo. Could be the next Um Apostle Paul. próximo Elias. The next Um Elijah. próximo Jeremias. The next Jeremiah. Deus, ele quer que a gente entenda isso. God wants us to understand this. Mas, pai, é importante eu But fathers, priorizar Deus. it's important for us to Porque prioritize God. Adão,
ele não tinha problema nenhum enquanto ele foi obediente e honrou a presença de Deus. Because Adam had no problems while he was obedient and honored God's presence. Enquanto nós honramos e priorizamos a presença de Deus, While we honor and prioritize God's presence, Deus vai nos dar tempo para estarmos com os nossos filhos. He will give us time to be with our children. E o salmista diz que os filhos dos meus filhos And the psalmist says that the children of my são children uma coroa are a crown de honra of honor para nós. for us. Eu já estou vendo os filhos dos meus filhos. I'm already seeing the children of my E children. ontem eu recebi uma notícia fenomenal. And yesterday I got great news. Vou ser avô novamente. Vamos ser avós novamente. We're going to be grandparents again Eu e Sandra vamos ser avós novamente. and have another grandbaby. Que notícia linda. Such great news. Véspera do Dia dos Pais. On the eve of Father's Na Day. verdade foi Friday night, foi sexta-feira à noite. Actually, it was Friday night. E aí a Betânia, a gente saiu para jantar, ela deu um presente dos Dias dos Pais. We went out for dinner and she gave us a Father's Day present. Tinha a foto da Bela, We had Bella's picture, a foto da Sofia we had Sophia's picture, e tinha uma outra foto and do another teste. picture of the pregnancy test. Demorou cair a ficha um pouquinho assim. It took a while for me to understand, Mas isso é ser honrado. but that is what it means to be honored. É você viver uma paternidade responsável. It's for you to live a responsible fatherhood Ver os seus filhos, and seeing your children gerando filhos, generating que children vão gerar filhos, who will generate other children que vão gerar filhos. and other children. O maior legado que você pode deixar na terra The greatest legacy you can leave on earth são flechas, are the arrows Márcio, que vão atingir o objetivo. who will reach their target. Os seus filhos são flechas. Your children are arrows. E ainda que o diabo tente desmotivar você And even if the devil tries to a não dismotivate exercer you, a sua paternidade, not to exercise your e Deus está fatherhood, dizendo, olha, você me chama de Abba. God says, Pai. call me Abba, Father. Quando nós entendemos isso, Márcio, When we understand this, Masio, os céus e o universo inteiro trabalha the heavens and the para que o universe propósito de Deus se cumpra em works nossas vidas. so that the purpose of God will be fulfilled in our lives. E eu queria nessa manhã deixar essa palavra para And vocês. this morning I wanted to leave you with this word. Eu tenho certeza que quando você exerce a sua paternidade, I am certain that when you com exercise your responsabilidade, fatherhood with responsibility, há uma autoridade there's an authority, sobrenatural a supernatural sobre a authority tua vida. over your Eu life. quero orar com você, I want to pray with mesmo you, sentado como você está. seated as you are. Já já o nosso Kids vai fazer uma homenagem linda para os papais, Soon the kids ministry is going to honor the parents, the dads. mas eu quero que você nessa manhã agradeça a Deus But this morning I want you to give thanks por to Ele ter God confiado a você essa missão tão for nobre. having trusted you with this noble mission. Happy Father's Day, Feliz Dia dos Pais. feliz Dia dos Pais. Happy Father's Day to you. Ainda que o seu pai já não habite mais na terra, Even if your father is no longer here on earth, algumas lições ele deixou para você. he must have left you with some Para você talvez lessons. que não conheceu o seu pai biológico. And if you didn't know your biological father, A Bíblia diz que the Bible says Deus já te conhecia antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. that God knew you before you were created in your mother's A sua womb. origem é os céus Your origin is e o seu heaven, destino é o céu. and your destiny is heaven. Então, ainda que você não tenha sido amado por um pai biológico, deixa eu dizer algo para você. O teu So even if pai, you weren't loved by your biological father, Deus, ele te amou mesmo antes de você existir na God, your terra. father, loved you before you existed on earth. E é esse amor que tem te sustentado. And this is the love that has sustained E you. é esse amor que fez você ser o pai que você é. It made you become the father you are today. Talvez você não teve um exemplo que tornasse você o pai que você é. Maybe you didn't have an example to turn you into the father that you are. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele tornou você esse pai. But the Holy Spirit Mesmo in sem you você turned ter you sido into amado da that forma father, que você esperava pelo seu pai. even not being loved the way you expected to be from your father.
E você que é filho que ouviu essa palavra, And if you're a son, a daughter, you heard this você que é word, homem, you males, Deus está te preparando God is preparing you para te dar essa missão. to give you this A mission. paternidade The é uma fatherhood responsabilidade. is a E responsibility. nós somos gratos a Deus pelas mulheres, And we are grateful to God for the women, porque o que carrega o DNA do homem é o sêmen. because what carries the DNA of the man is the O semen. sêmen é a semente. It is the seed. A mulher gera. The woman generates it. Agora, a semente sem um útero, ela não vai prosperar. But the seed without uterus will É not por isso que prosper. Deus fez homem e mulher, That is why God made para que man através da and woman, semente so that through a seed, e através do útero, through the uterus, eu e você pudéssemos ser gerados na you and terra. I could be generated on the earth. E nós cremos que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos. And we believe that the hearts of the fathers will be converted coração dos to the filhos hearts of aos the children, pais. and the hearts of the children turn to the E toda fathers. maldição sobre a terra vai ser quebrada. And any curse over the earth will be broken Em nome with. de Jesus. In Jesus' Pai, name. obrigado. Thank you, Father. Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Lord, pela tua presença nesse lugar. for your presence in this place. Te louvamos, Senhor. We praise you, Lord. Tu és o nosso Pai. You are our Father. É o Senhor que nos sustenta. You sustain us. Mesmo quando queremos desistir dos nossos filhos, Even when we want to give up on our children. ou mesmo quando nós não sentimos que temos forças Even when we feel we lack the strength para uma responsabilidade tão grande, for such a great responsibility. nós clamamos, o nosso espírito clama, Abba, Pai. Our spirit cries out, Abba, Father. Precisamos de um Pai. We need our Father. O Senhor vem e nos fortalece. Come and O strengthen Senhor vem e us. nos levanta. Come and raise us up. Obrigado por confiar em nós uma missão tão nobre. Thank you for trusting us with such a noble E mission. nessa manhã, And this morning, nós saímos daqui na certeza we leave here with the que certainty nada vai impedir that nothing will keep, que a paternidade que o Senhor nos confiou that the paternity you trusted us with seja exercida will be exercised. em nome de Jesus. In Jesus' name, Amen.